Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber do Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmão, para você que está nos visitando pela primeira vez, nós estamos há uns 4, 5 meses mais ou menos já, eu acho, nos debruçando no livro de Eclesiastes, que tem sido um tempo maravilhoso para nós. E hoje continuamos nessa caminhada, nessa jornada, porque desse ano vai ser o penúltimo sermão na série nesse ano, porque nós pausamos ela em novembro e também em dezembro, retornando no ano que vem. Então, guarde teu coração para que ele possa falar com você hoje nessa noite. O tema da mensagem hoje é sabedoria para viver sob autoridade. Salomão, em Eclesiastes, quando ele se debruça a olhar para a vida e o viver debaixo do sol, ele começa primeiramente a analisar qual o sentido da vida. Esse é o intuito de Salomão. Ao analisar, tentar encontrar um porquê e para que de viver. Por que estamos aqui? E como encontrar, e se é possível, encontrar sentido no viver nessa vida a partir de Deus. E Salomão começa nessa jornada, mas ao se debruçar e tentar encontrar sentido na vida fora de Deus, nessas coisas passageiras e terrenas palpáveis, ele começa a descobrir que há um anseio no coração do homem que é incapaz de ser saciado se não for por algo que é eterno. E ele chega à conclusão que esse anseio pela eternidade foi colocado em nós pelo Deus que criou e que vive acima do sol. Por isso ele começa a dizer para nós que a vida e o viver debaixo do sol, ela é sem sentido, ela é vaidade, ela é vapor, inútil, fútil, vã. Só que ao tentar descobrir e encontrar o sentido do viver, ele começa a perceber que tudo aquilo que envolve a nossa vida, ela precisa ser direcionada pelo Deus que habita acima do sol. E logo, com a sabedoria que vem do alto. Salomão vem tratando sobre vários assuntos. E agora ele começa a caminhar, ele começa a tirar um pouco, desde os 2 últimos sermões que a gente aplicou, a gente começa a perceber que ele para de falar um pouco sobre aquilo que é filosófico, sobre aquilo que é transcendente, muitas vezes não é palpável, sobre prazer, sobre desejos, sobre alegria. Agora ele começa a tratar sobre assuntos práticos, bem práticos. E hoje, ele vai trazer para nós e nos direcionar sobre como viver debaixo do sol e nessa vida, como nós, filhos de Deus, devemos nos conviver e adequar sobre as autoridades que estão sobre nós. Porque muitas vezes achamos que a palavra de Deus nos deixa à mercê de tudo aquilo que nos envolve. Mas descobrimos uma verdade, a palavra ela é completa e suficiente para todas as necessidades da nossa existência. E hoje, Salomão vai falar sobre a autoridade. E quando nós olhamos para o nosso tempo, percebemos uma certa desconfiança com toda forma de autoridade, seja política, espiritual, familiar ou profissional. Percebemos que a palavra autoridade, ela perdeu o valor, muitas vezes tentando achar que isso é poder e isso exercida de forma equivocada. As pessoas se rebelam, criticam e muitas vezes se cansam de obedecer, porque associam autoridade com abuso e poder com opressão. Salomão, porém, em Eclesiastes 8, fala com sabedoria sobre o homem
temente a Deus e como esse homem deve lidar com o poder humano. Salomão escreve como alguém que foi rei e que entendeu que quem está debaixo de autoridade, ele precisa de sabedoria, e quem exerce a autoridade precisa de temor a Deus. Salomão fala e atinge os dois lados da moeda. Os que têm alguém sobre ele, vocês precisam de sabedoria para viver nesse lugar. E aqueles que obtêm autoridade precisam de temor a Deus, para que possam exercer da forma que agrada ao Senhor. E eu queria nessa noite, em alguns momentos, atrelar o sermão e trazer Paulo para o sermão, porque aquilo que Salomão vai trazer para nós se assemelha muito com o que Paulo vai escrever aos Romanos, na sua carta, no capítulo 13. E percebemos logo que aquilo que era simplesmente poderia ficar no campo do poético e filosófico, ele começa a ganhar corpo de doutrina e prática da igreja no Novo Testamento. Paulo, séculos depois, em Romanos 13, ele confirma essa mesma verdade ao dizer, capítulo 13, verso 1, não há, fala comigo assim, não há autoridade, quando feita, não há autoridade que não proceda de Deus. E ele diz, e as autoridades que existem, foram por eles instituídas. Ou seja, submeter-se a Deus é submeter-se à autoridade. E quando feita com sabedoria e temor, não é covardia, mas é a expressão de fé no Deus soberano que governa sobre todos. Que essa verdade grave no seu coração, entenda. Se submeter às autoridades é uma máxima expressão de fé no Deus soberano que governa sobre todos e sobre tudo. Primeiro versículo que nós vamos ler nessa noite, verso 1, e eu te peço, abra sua Bíblia no capítulo 8 de Eclesiastes e deixe, por favor, a sua Bíblia aberta para que a gente acompanhe. A primeira coisa que Salomão vai trazer é que a sabedoria, ela ilumina e transforma o semblante. Verso 1 nós encontramos, quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Salomão começa exaltando a beleza da sabedoria e a transformação que por ela vem. Ele diz que a sabedoria, ele muda até o rosto da pessoa, tira a dureza, a rigidez, a amargura do coração do homem, da mulher, e faz brilhar o seu semblante. Aquilo que começa, aquela transformação interior, ela logo traz uma mudança visível, palpável nos rostos daquela que tem. E que isso significa para nós? Significa que a sabedoria verdadeira transforma o interior de tal maneira que se torna visível no exterior. Significa que a sabedoria de Deus não é apenas inteligência, mas que é o discernimento aplicado de forma graciosa. A sabedoria que vem do alto é um tipo de entendimento que acalma a alma em meio à injustiça, que traz serenidade em vez de revolta, que traz paciência em vez de arrogância. Porque Tiago vai dizer isso também, a sabedoria do alto, ela é pacífica. Ela traz paz aonde há o caos. Ela traz a paz que excede o entendimento enquanto a injustiça nos permeia.
A sabedoria ilumina o rosto de alguém e é sinal de que aquela pessoa aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não entende tudo o que acontece ao seu redor. E eu não sei se você já se encontrou com alguém assim, em uma situação difícil, dolorosa, e o rosto daquela pessoa não demonstra amargura, raiva, dor, inveja, ira, mas de uma forma inexplicável ela transmite graça, ela transmite serenidade, uma paz. Quantas vezes nós não ouvimos: eu fui ao hospital para tentar consolar tal pessoa, e na verdade eu que fui consolado, porque o coração daquela pessoa aprendeu a descansar em Deus, mesmo diante de uma situação horrível que te envolve. E essa confiança que está dentro do coração transforma o nosso exterior. Ela vem e traz sobre nós a transformação. Entenda, meu irmão, minha irmã, quem tem a sabedoria do alto, ele não anda tenso, ele não anda afobado, porque sabe que a autoridade humana está debaixo da autoridade divina. E isso muda a nossa forma de se expressar. E aqui, meu irmão, o que eu quero dizer que nós ficamos agora isentos às dores, às preocupações, às mazelas da vida, não é isso. Mas é que diante as dores que vêm para nos trazer flagelo, não tira do nosso rosto uma paz que excede o entendimento e que é inexplicável. Nós acabamos de despedir de alguém que tanto amávamos, mas a dor que sentimos não tira do nosso rosto o semblante de paz, porque o nosso coração, apesar daquilo que nos magoa, confia e descansa em Deus. Já o mundo que não caminha pela sabedoria, reage às decisões injustas com fúria, mas o sábio responde com serenidade. E aqui há transformação. Aquela pessoa que você percebe que não teme ao Senhor e que não pede diariamente ao Espírito sob domínio próprio, toda vez que se depara com a injustiça, com algo que para ele saiu do controle, ele explode, o seu semblante é transformado. Você percebe que a pessoa, ela sai de si. Quem nunca se deparou com alguém assim, que perde o controle e se transforma em outra pessoa? É aquele no qual o coração não é tomado por uma paz que confia em Deus que comanda todas as coisas. Logo você se depara com aquele que tem buscado a sabedoria que vem do alto diariamente, pedindo ao Espírito Santo: traz sobre mim longanimidade, traz sobre mim fé, traz sobre mim alegria, traz sobre mim domínio próprio. O caos está à sua volta, e o seu rosto e a sua postura permanece serena. Irmão, como é maravilhoso estar com alguém assim, quando tudo à nossa volta está ruindo. Às vezes a gente quer bater na pessoa, porque nós ainda estamos aprendendo, amém, irmão? Vai, grita, faz alguma coisa, joga um copo nessa parede, mas a pessoa está te passando uma paz, e muitas vezes nós não entendemos isso. Mas é o que Salomão está dizendo: a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, aquela que vem transformando o nosso coração, ela molda, ela transforma o nosso semblante. Irmão, chegou perto de alguém que está com semblante de raiva, fúria, ira, fala com ela assim: meu irmão, está faltando sabedoria, hein? Seu rosto está meio estranho. Fala isso não, irmão, brincando, que a pessoa já está nervosa e ela vai te atacar. Mas ore em espírito por ela. Entenda, meu irmão, a sabedoria, ela traz paz ao nosso coração de tal forma que ela transforma o nosso ser.
E se você, meu irmão, está aqui e nunca experimentou disso, comece a pedir ao Senhor para que você experimente do Senhor essa paz que excede o entendimento. De passar por situações difíceis e você reagir de tal forma que depois, ao olhar a situação, você nem se reconheça. Mas aí você começa a perceber que o Espírito de Deus está agindo e cuidando de cada passo que você dá, independente de como um dia você foi, mas logo naquilo que o Espírito Santo tem te transformado. Amém, meu irmão? A sabedoria do alto faz se iluminar o rosto, ela tira a dureza do semblante. E antes, essa pessoa que busca a sabedoria do alto, antes de lutar contra pessoas, ele se volta a Deus, porque o seu brilho, a sua alegria, a sua calma, ela não vem das circunstâncias, e muito menos de poder controlar, mas vem do Senhor, que ainda está controlando todas as coisas. Entenda, meu irmão, que a sabedoria de Deus possa nos inundar nessa noite, e os nossos rostos puderem ser transformados pelo poder que vem do alto do Senhor atingindo o nosso coração. E aqui há um alerta para mim e para você. É impossível ser tocado de forma interna pelo Senhor e não existir uma transformação externa. Amém, meu irmão? É impossível. Pastor, tem dúvida às vezes, quem nunca teve, né? Principalmente aqueles que são encontrados por Deus no início da caminhada. Eu estou há 1 ano, 2 anos, de vez em quando vem uma dúvida, será que de fato eu converti? Alguns sentimentos, alguns desejos permanecem, alguns erros ainda eu acabo deslizando, será? Comece a analisar como você era antes de ser encontrado por Cristo e como você está agora. Sabe por quê? A vida do cristão precisa ser uma melhora constante, porque o Espírito Santo vai nos transformando dia após dia, de glória em glória, na imagem que contemplamos. Amém, meu irmão? Então você viu Cristo hoje, e ao contemplar a imagem de Cristo, Ele te transforma um pouquinho. Muitas vezes a gente foge da Bíblia por isso, né, irmão? A gente abre a Bíblia, e a Bíblia vem e revela quem? A dureza do meu coração. E aí não tem como discutir com a palavra de Deus, irmãos. Ele só está lá dizendo para você precisa de mudar isso. E aí você começa a pedir: Espírito Santo, transforma essa área, transforma isso aqui em mim. Aí você que era um irmão iracundo, irmão, um irmão que explodia. Cadê os irmãos que explodiam aí? Amém? Os irmãos talibã. Começa, irmão, corta essa parte. Começa a virar uma paz, irmão. Olha que benção. A sua esposa chegar a um ponto e falar assim: gente, meu marido, quando eu te casei com ele, esse namorado dele, ele era um doido. E agora o homem está numa paz. Né? Ela conhece fulano, ficou doido. Irmão, eu estava no shopping ontem, nós estávamos no shopping? Foi ontem, nós fomos no shopping ontem. Aí eu estava na fila esperando uma casquinha, irmão, porque nós vamos no shopping comprar casquinha, né, irmão? É o passeio de todo mundo. Estou lá esperando a casquinha ficar pronta, irmão. Aí veio um casal de namorado. Estava de mão dada e tal. A Joara nem estava perto, não. Ela estava sentada no lugar esperando. Aí, irmão, do nada a menina fez uma pergunta pro cara. Eu não vi a pergunta não, mas o cara deu um berro com ela. Que aí na hora eu fiquei assim: esse problema não é meu não. Mas eu queria parar ele na hora, irmão. E falar com ela assim: minha amiga, que não me conhece, aqui, ó, corta a linha dessa pipa. Porque a forma agressiva que ele faz no meio de todos, um dia piora, se Cristo não encontrar no meio do caminho. Amém, irmão? Por que eu estou querendo dizer isso para nós? Isso primeiro a gente analisa o nosso coração. Eu preciso ter as minhas atitudes transformadas, porque o meu coração é transformado. Amém, irmão? Amém, irmão? Então não tem desculpa para você não. Ah, Deus me criou assim. Tiago até pregou um dia desse aí que é impossível de endireitar aquilo que Deus fez todo, que eu sou torto.
Irmão, isso é desculpa do capeta. Então a primeira coisa, desculpa do diabo, joga por terra. E segundo, se você está aqui, meu irmão, você não está aqui para aceitar a arrogância de alguém, a falta de educação, não, meu irmão. E achar que está tudo bem. Se nós fomos encontrados por Cristo, precisamos dar sinais de uma transformação interior. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E Salomão está dizendo isso para nós. Irmão, filho de Deus tem que ter a cara bonita, amém, irmão? E não pode ser filtro de Instagram, não. É transformação de um coração sendo purificado dia após dia. Não é por maquiagem, não é porque eu estou tentando parecer algo, mas é porque de fato o meu semblante, as minhas ações têm sido transformadas pela sabedoria que vem do alto. Amém, meu irmão? Verso 2 ao verso 6. Salomão nos prepara para aquilo que ele vai trazer agora. E ele diz: eu digo a você, observe o mandamento do rei, isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é o grande mal que pesa sobre o ser humano. E aí eu já quero linkar com Paulo em Romanos 13, verso 1 e 2, quando ele diz que todos, fala comigo assim, todos. Aí ele continua: estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmão, o texto de Paulo a Romanos é muito claro. E não precisa da gente debruçar demais sobre o texto, é muito claro para nós o que ele está dizendo. E muitas vezes, ao nos depararmos com essas verdades, porque agora tanto Salomão está falando sobre esse movimento de monarquia, onde não existia democracia, então era ponto. Agora Paulo ele vai trazer sobre um regime um pouco diferente, mas que também pesava algo muito superior a nós hoje. Porque a resistência e a autoridade que estavam sobre os filhos de Deus naquela época não simplesmente aumentavam impostos, não simplesmente faziam leis injustas, mas perseguia, matava os que resistiam, matavam aqueles que não declaravam eles como Senhor. Por isso, se o seu coração tentar escapar nesse momento dizendo: Paulo está falando isso, mas não sabe o presidente que nós temos aqui. Paulo está falando isso, mas ele não sabe, ele não sabia da ideologia de gênero na escola. Paulo está falando isso aqui, ele não sabia, né, de todo o movimento que está tendo. Irmão, naquela época, se não declarasse que César era o Senhor, eles morriam. Era diferente. Era muito mais pesado. E a verdade de Deus não muda. Todos precisam estar sujeitos às autoridades. E entenda, não há autoridade que não proceda de Deus. O que Paulo está trazendo, e Salomão vai trazer a mesma coisa, entenda, esse sistema que nós conhecemos de hierarquia está no plano perfeito de Deus, mesmo que eu e você não entendam, e mesmo que eu e você achem injusto. Está perfeitamente encaixado na soberania de um Deus que é poderoso e bondoso. Amém, meu irmão? Então ele vai dizer para nós: observe o mandamento do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. A primeira coisa, como que o crente deve se portar diante das autoridades? Submissão. Como que o crente deve se portar diante das leis dos homens? Submissão.
obediência. Sabe por quê? A primeira base para essa obrigação nossa que é obedecer, ela é teológica. E Salomão vai nos trazer isso. Por que eu devo guardar o mandamento do rei? Por causa de um juramento que eu fiz a Deus. Eu obedeço ao governo, às autoridades que estão sobre mim, por causa do temor e do juramento que eu tenho para com Deus. E aí Paulo vai mais profundo e nós vamos entender que quando respeitamos as autoridades, estamos reconhecendo que há um Deus soberano, acima de todos os tronos humanos. Porque Paulo reforça toda a autoridade é instituída por Deus, o próprio Cristo se submete. Quando Pilatos diz, eu tenho poder para te soltar ou te prender ou te mandar matar, ele diz, você tem, é de fato. O nosso Senhor não disse, você não tem, porque você está falando com Deus encarnado. Como que Cristo, nosso Senhor, nos ensina? De fato você tem autoridade, mas você não teria autoridade sobre mim, se do meu Pai não tivesse recebido. É o mesmo Cristo que ao olhar para uma nação que está sendo, como é que fala de opressão? É isso mesmo, né? Oprimida, sumiu isso aí. Uma nação oprimida, a nação de Deus. E quando pergunta sobre imposto, irmão, e naquela época, não é assim, o imposto aqui, vai para onde, vai para aquilo, irmão. O imposto era 1, mas o cara olhava para sua cara e falava assim, para você hoje é 15. Não vai pagar não? Então vai preso. Aí o que o Senhor Jesus nos ensina? Dá ao governo o que é do governo. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque o crente, ele ama negar imposto e falar que é porque é injusto. Eu estou financiando um governo que está beneficiando a ideologia de gênero nas escolas. A gente arruma desculpa para ser contra a lei, entendendo que Deus nos diz, seja obediente a ela. Porque Ele só tem autoridade sobre você, porque eu deleguei. É porque no meu plano eterno, de tudo aquilo que nós temos diante de nós, estava viver assim. E nós queremos e achamos que nós precisamos de uma vida à parte de toda a sociedade. Porque ano que vem é ano de eleição, e Deus nos proteja, irmão, de viver o que vivemos na última. De irmão olhar para o outro, você votou em quem? Camisa vermelha? Você não é crente, você não é filho de Deus, não. Você é do demônio. Enquanto o outro é o bonito, irmãos, também quebrando uma porrada de lei, desobedecendo a Deus, mas se julgando ser o crente especial. Por quê? Porque eu sigo uma linha que você não segue. Sendo que precisamos respeitar todas as autoridades. E sabe qual que é o problema da igreja? Aí chega na política, aí nós queremos votar, sabe em quem? Para o prefeito da cidade? O pastor Zezinho. Pastor Zezinho às vezes não sabe escrever o nome dele completo. Mas por quê? Eu quero um crente lá para beneficiar a igreja. Não é assim que nós precisamos de viver, irmão. Sabe por quê? Eu não preciso de ninguém beneficiando lá, não. Eu preciso é viver confiando em Deus, independente de quem esteja lá, independente das leis que estão lá. Eu tenho que ser submisso e eu confio que mesmo ainda que a videira não floresça, minha filha, Deus é quem me sustenta e quem provê. É difícil, irmão, demais. Mas é o que a Bíblia traz para nós. Entenda, quando o crente honra a lei, respeita o governo, paga seus impostos de forma correta, vive de uma forma coerente, uma forma correta quanto à lei dos homens, ele honra a Deus, porque você entende que não está servindo a um homem, mas você está honrando a Deus que ordenou toda a estrutura de autoridade. O que Paulo vai dizer para nós? Se você estiver comendo,
Se você estiver bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, faça para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Entenda, a vida do cristão neste mundo, debaixo do céu, precisa glorificar o nome de Deus em todas as esferas da sociedade. Olha que loucura, o crente deveria ser o maior pagador de imposto da face da terra. Sabe por que a gente não sonega nenhum? É injusto? Não sei. Pode ser, mas está lá. Amém, irmão? Ah, está difícil, irmão. Eu vou falar isso de novo aqui, misericórdia, né? Não vou falar não, vou falar. Aí está difícil aqui. Está difícil mesmo, irmão, para todo mundo. Aí sabe o que eu preciso? Sabe o que eu prefiro fazer? Viver ilegal em outra nação. Aí quando você pergunta por quê? Não, aqui não tem segurança. As autoridades aqui, os impostos são aplicados de forma errada. Uai, irmão, e a confiança em Deus? Aí eu prefiro agora viver lá de forma ilegal em qualquer lugar, irmão, do que me submeter às autoridades daqui, honrando a Deus que instituiu sobre nós. Amém, meu irmão? Aleluia, irmão? Esse é o nosso papel. A nossa submissão à autoridade na terra, ela é parte da nossa submissão a Cristo no céu, irmão. O cristão é chamado a viver de modo submisso, não por medo, mas por fé. Por que eu obedeço? Porque eu confio que o Senhor continua no controle, mesmo que os governantes erram. Pastor, então agora eu aceito tudo? Não, meu irmão. Qual que é o limite disso? Qual é o limite do cristão? Pedro nos diz em Atos 2, no Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o limite? Quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, eu permaneço obedecendo à autoridade superior. Então, meu irmão, a lei foi instituída, ela fere os princípios cristãos, ela vai me fazer pecar contra Deus, se não, obedeço. Agora, se ela vai me levar a viver uma vida de pecado contra o Senhor, aí eu recuo. Mas entenda, esteja sujeito às consequências das leis humanas. Ah, é injustiça, meu irmão. O Senhor não te chamou para te dar uma vida de algodão doce, não. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi lá, não ajoelhou diante da estátua, chamaram eles lá para o lugar, o rei chamou de novo, Nabucodonosor chamou de novo. Aqui, ó, eu vou fazer o seguinte para vocês. Fiquei sabendo que só vocês ficaram de pé diante da estátua. Então eu vou dar para vocês aqui uma oportunidade. Vocês ajoelham aqui na minha frente, aqui, ó. E está resolvido. Conta paga, Fernando. Olha que oportunidade. Sabe o que os crentes iam falar hoje? Que oportunidade de Deus. É igual o coiote abençoado, que me passa com toda a segurança. Que oportunidade de Deus, Serginho, sabe por quê? Eu vou ajoelhar aqui e nenhum irmão da igreja vai me ver ajoelhando. Porque eu estou na sala do rei. Olha que é de Deus demais. E além de tudo, eu vou ajoelhar meia aqui rapidão e levantar. Deus não vai nem perceber. Sabe o que eles fizeram? Eu não vou ajoelhar. Por quê? Porque eu temo a Deus e amo o Senhor. E olha outra coisa. Ele pode me livrar dessa fornalha, tá? Mas se não livrar, tá tudo bem. Ah, pastor, é doido. Lê a história depois, irmão. Eles não estavam se apegando à garantia assim, porque crente às vezes faz assim. Ah, então tem essa lei que vai me fazer pecar. Se eu for contra ela, Deus vai me proteger das consequências. Nem sempre, irmão. O que eles dizem? Eu não vou ajoelhar. Deus é capaz de me livrar da fornalha. Mas se não livrar, a minha alegria está nele ainda. Ele continua sendo o meu Senhor. Sabe o que eu vejo na igreja? Sabe por que a gente morre de medo das leis que começam a ser criadas para oprimir a igreja? Entenda, irmão, vai piorar, irmão. Leia Mateus 24. Cristo já nos preparou há muito tempo. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Entenda.
Jesus. Cada hora a Ana, igual. Aí as mães ficam igual a porta da esperança, Silvio Santos. Abre as mães e fica, será que é o meu agora? Ai, Jesus, nem sei o que eu estava falando mais agora. Ah, tá. Irmão, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu percebo muitas vezes conversando com alguns irmãos que brigam com a injustiça das leis, que defende, que vai contra essas leis que vão sendo criadas contra a igreja? Não é porque ele está contra, que ele está vendo assim, isso está desonrando a Deus. Sabe por quê? Ele tem medo de ser pego na sua total desconfiança de Deus. Ele sabe, Tiago, se a lei apertar, ele vai escapar, porque ele não é convertido de verdade. Sabe por que a gente luta demais? Porque se a escola começar a fazer o meu menino desobedecer a Deus, eu não tenho confiança suficiente em Deus de tirá-lo da escola e sofrer as consequências. Porque eu não confio tanto em Deus assim não. Sabe por que muitas vezes os pastores têm medo de obrigar a fazer um casamento no qual a palavra condena? Porque eles sabem que se fizer, ele está morrendo de medo de ser preso. Não é que ele não está nem aí para a escritura, irmão. Ele só quer se proteger. E o crente está orando mais ainda porque o meu pastor vai descobrir que eu não estou nem aí para ele, que se ele for preso 2 dias, eu estou em outra igreja amanhã. A gente não está preocupado em agradar ao Senhor, a gente só quer livrar a nossa pele. E, infelizmente, a maioria das vezes é assim. Por isso que a gente fala demais sobre isso. Isso só mostra o quê? Que nós não confiamos em Deus, irmão. Eu não estou nem aí quem vai ganhar ano que vem. Eu não estou nem aí, irmão. Nem olho, irmão, mais. Eu perdi demais a minha paz na última eleição para ver e constatar o que a Escritura já diz para nós. Não muda em nada, sabe por quê? O caminhar no mundo sem Deus é isso, é vazio, é inútil. A única coisa que eu ganhei nas carreatas da última campanha foi uma buzina queimada no meu carro. Cara, igual um besta. Nossa, irmão, olha para a última política, você fica, que palhaçada que eu fiz. Glória a Deus que aqui, eu nunca trouxe política. Mas mesmo assim, ainda vacilei de, na minha vida particular, tentar defender alguém. Sabe por quê? Eu comecei a olhar para o meu coração. Não é que eu estava preocupado com a igreja, não é que eu estava preocupado com a nação, nada não, irmão. Eu estava preocupado comigo. Eu só queria me proteger. Só que a Escritura diz para nós, obedeça, esteja sujeito. Mas Paulo não sabe quem estava lá, meu irmão. César estava matando todo mundo. Nero estava, sabe como que Nero estava iluminando a cidade de Roma à noite? Colocando os cristãos, irmão, como tocha humana. E sabe como é que essas pessoas estavam fazendo? Eu não vou arredar o pé daqui não. Passava a noite nas ruas, irmãos, eram cristãos, sendo queimados vivos, porque decidiram ir contra aquilo que fazia-os pecar contra Deus. Mas naquilo que não chocava com a ética e a moral cristã, eles estavam lá, agradecendo e honrando ao Senhor com aquilo que Ele fazia. Não tenta encontrar desculpa para a sua desobediência. A palavra de Deus ainda nos condena contra isso. Estou nem aí, irmão. Eu não gosto do presidente estar lá, meu irmão. Eu não posso orar para que ele morra. Amém, crente? Aleluia, cristão. Irmão, o máximo que eu faço com aquele ministro abençoado é ter figurinha dele. Tipo assim, ele vai tirar você do grupo. Máximo. Mas por quê? Ô Will, se ele está lá, é porque eu não entendo. Mas na soberania de Deus, para os seus planos, ele tinha que estar lá. Sabe o que eu preciso fazer? Confiar no Senhor. No verso 3 e 4, ele vai dizer para nós que a sabedoria evita, sabe o quê? Atitudes impulsivas e rebeldes. Salomão aconselha, olha, não te apresses em sair da presença do rei, e nem persista em coisa má. Sabe por quê? Porque ele faz tudo o que bem quiser.
Então, para a gente entender o contexto cultural dessa época, o que ele está trazendo para nós? Quando a pessoa entrava no ambiente de uma autoridade, o que Salomão estava falando? Não se apresse a sair, não saia sem antes ele ter encerrado o assunto, não. Sabe por quê? Isso mostra desonra. Isso mostra falta de respeito. Isso mostra desprezo pela autoridade. Irmão, sempre gostei, tudo que acontece naquela Inglaterra, na monarquia, eu paro para ver. Eu gosto de ver, irmão, que esse trem, tudo bonitinho, anos, olha, é bonito ver, irmão, porque anos é a mesma coisa. Aí a gente assistiu toda a série que falava lá do pessoal da família real. E algo que é interessante, a reunião começava e terminava quando a minha amiga, a Rainha Elizabeth, queria. Quando ela levantava da cadeira, irmão, poderia ser quem quiser falando, ele calava a boca na hora, acabou a reunião. Ela levantou, acabou, estou saindo. Ele não continuava falando não, Renê, porque ele reconhece e entende a autoridade. Salomão está trazendo a mesma coisa. Está diante da autoridade, não desonre, não mostre desprezo. Por isso que ele está falando, não se apresse em sair, não vire as costas. Não deixe mostrar, não deixe ser visível o seu desprezo. E o que é que nós fazemos na rede social hoje, irmão? É democracia, pastor. Não, irmão, é desonra. Porque você não entende nada de lei. Você está querendo falar lá de Constituição, você nunca leu nada, você não sabe de nada, irmão. Você só está desonrando. Você entende o que a gente está falando? É o que Salomão está falando. Para, irmão. Agora você quer entrar num debate, e eu estou te falando, não vai perder seu tempo. Um debate no qual você entende, você está conversando com alguém que entende de política, dessas coisas. Você quer conversar, ligar um ponto, que seja com seriedade e em primeiro entendimento. Eu honro a Deus em todas as minhas situações. Sabe por quê? O sábio não é precipitado, ele não age por emoção, ele não age por raiva, ressentimento. Porque ele entende momentos em que ficar e esperar é mais sábio que fugir e reagir. E sabe o que ele está dizendo? Olha só, não insista em fazer o que é mal. Aqui o que Salomão está trazendo é sobre a rebelião que existia muitas vezes. Os montinhos que existiam contra as autoridades estabelecidas. Não caia nessa armadilha. Sabe por quê? A autoridade faz o que bem entender. Sendo justo ou injusto, é a autoridade. Podemos depois conversar e falar, rapaz, a atitude que fez foi desproporcional ao que foi feito, mas ele tinha o poder para fazer. E agora é o seguinte, por que você não foi sábio e agiu da forma que não era para agir? É o que Salomão está trazendo para nós. Entenda, Paulo vai trazer para nós, em Romanos 13:2, quem resiste à autoridade traz condenação sobre si mesmo, pois se rebela contra o próprio Deus que estabeleceu. Sabe como nós devemos combater o erro e a injustiça, irmão? Com santidade. Salomão continua dizendo, porque a palavra do rei tem autoridade suprema, quem pode lhe perguntar o que está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque o grande mal que pesa sobre o ser humano. Entenda, a santidade é a arma que temos para combater a injustiça. Nós não lutamos contra homens. As nossas lutas, meu irmão, são espirituais, para honrar ao Senhor, para permanecer fiéis, independente do que está à nossa volta. Quer como se portar diante da injustiça e da impiedade, permaneça, faça reluzir, faça resplandecer a luz de Cristo sobre a sua vida. Sabe por quê? Se nós não portarmos dessa forma, vamos trazer condenação sobre nós. Irmãos, a oração, o viver de forma ilibada, é a maior arma contra a opressão. E o caráter é a maior resposta à injustiça. O que nós vemos a igreja esbravejando justiça, enquanto nos seus bastidores fazem opressão, são injustas e pecaminosas. Mas ao todos nós queremos pregar algo que nós não vivemos. O que nós precisamos como igreja e corpo de Deus,
corpo de Cristo nessa terra, é nos levantar como sal verdadeiro e como luz desse mundo. Enquanto a sociedade olha para os governos e vê injustiça, o que eles deveriam era olhar para dentro da igreja e não ver uma igreja que se rebela, mas uma igreja que mostra o que é justiça verdadeira. Quando olha para as autoridades seculares e os governos e vê opressão, ao olhar para dentro da igreja, sabe o que deveria ver? Aqueles que abraçam os oprimidos, braços que acolhem corações quebrados. Essa deve ser a nossa forma de caminhar. O que adianta estarmos na internet esbravejando contra a autoridade, sendo que aqui dentro nós oprimimos os que estão aqui? Não cuidamos, não somos justos. Como glorificar o nome do Senhor dessa forma? Entenda, há um tempo e um modo para todo propósito, e o Senhor nos traz isso para nós. Entenda, meu irmão, nós precisamos ser sábios em nosso caminhar, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E se você está aqui hoje, está desacreditado de qualquer governo e autoridade que há nesse século, principalmente, irmãos, a gente não pode esquecer, sabe de qual autoridade, que muitas vezes tem caído em descrédito? A igreja. Ano passado, irmãos, 2024, em nossa nação, não teve outro ano, isso na história da igreja, irmãos, onde muitos e tantos escândalos vieram à tona. E quando a gente fala escândalo, logo a gente já pensa em quê, irmãos? Área sexual. Mas sabe o que mais apareceu ano passado? Porque isso é dado, irmão. Sabe o que mais aconteceu? Autoridade abusiva dentro da igreja. Pessoas sendo feridas aqui, enquanto nós gritamos lá fora. Pessoas sendo esmagadas aqui dentro, mas o nosso discurso é tentar consertar lá fora, sendo que nós não somos instrumentos de justiça. Nós não somos instrumentos de abraço, acolhimento, cura, restauração, transformação. Esse é o convite para mim e para você. E se você está aqui hoje, desacreditado das autoridades que temos sobre a nossa vida, entenda, Cristo é a nossa autoridade suprema e bondosa. Cristo é a sabedoria perfeita. Cristo é o Rei obediente, e Cristo é o Senhor soberano que venceu a morte e reina com justiça sobre toda a criação. Por isso, eu e você precisamos viver com serenidade sobre qualquer governo terreno, porque sabemos que a nossa lealdade é o Rei que é eterno, justo e bondoso. Quando as autoridades abusam, meu irmão, Cristo governa com bondade. Quando o poder oprime, Cristo se levanta como justo juiz e Senhor da paz, o pacificador. O sábio, então, é aquele que vive debaixo das autoridades humanas, com o coração voltado à autoridade divina. Sabe por quê? Porque no final do tempo e no fim das coisas, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o único Senhor. Coloque de pé no seu lugar, por favor.